Bom dia, shalom, shalom para todos vocês. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Que esse dia seja extraordinário na presença do Senhor. Que você faça esse dia ser extraordinário na presença do Senhor, porque Ele já fez todas as coisas. Nós precisamos simplesmente obedecer. Aleluia! E eu já declaro em nome de Cristo Jesus que esse dia será extraordinário na presença dele. Eu vou começar a aula de hoje. Cada vez mais o Senhor traz a consciência que nós estamos em guerra. Muitas vezes nós levamos a nossa vida e parece que a gente esquece que nós estamos passando por uma guerra. E essa guerra só vai terminar quando Jesus voltar ou ele nos levar para a eternidade. E por isso nós precisamos nos posicionar. Como que um guerreiro inicia o seu dia? O guerreiro ele inicia colocando a armadura, se fortalecendo. Então eu vou compartilhar com vocês a oração que eu faço, uma oração de guerra defensiva, me defendendo. Cadê? Não tem uma palavra que está escrito aqui que não foi que foi tirada da minha cabeça, porque ela foi inteirinha tirada da Bíblia. Jesus amado. Eu pego o caderno todo dia. Aqui. É uma oração usando as armas defensivas. E eu vou ler essa oração e é assim que eu começo o meu dia. Porque aqui, gente, eu não tô declarando algo da minha cabeça. Sabe qual que é a diferença das orações respondidas? É quando nós oramos a palavra, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E diante da palavra, ele cumprirá. Inclusive hoje, antes da gente começar a aula já está toda programada com as palavras e eu comecei a meditar. O Senhor já trouxe outras coisas. Então, assim, eu fico tão feliz com a ministração do Espírito Santo e esse agir dele. E ele tem liberdade no nosso meio de fazer como ele quiser. Então, bora lá. As armas defensivas. O nome de Jesus é a palavra de Deus. A couraça da justiça é o nosso calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, que é a oração. Então eu começo. Pai, o nome do Senhor é uma torre forte. O Senhor é quem me livra do laço do caçador e do veneno mortal. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá, nem a mim e nem a minha família, porque desgraça alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dá ordem ao nosso respeito, para que nos proteja em todos os caminhos, porque eu sei que o Senhor nos protegerá, porque conhecemos o seu nome. A tua palavra me garante que quem te ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal algum, pois como são felizes os que andam em seus caminhos. Guardamos no nosso coração a tua palavra para não pecar contra ti. O Senhor enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou da morte. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, pois a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E eu sei que os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Por isso eu me visto do escudo da fé, com a qual eu poderei apagar todas as setas inflamadas do maligno. E digo: tenho fé no Senhor, o meu Deus, e serei sustentada. Tenho fé nos profetas do Senhor e terei vitória. Eu, porém, que sou dia, seja sóbria, vestida com a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não me destinou para a ira, mas para receber a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu clamarei a ti, e o Senhor me dará resposta, e na adversidade estará comigo, me livrará e me cobrirá de honra. Por isso eu oro e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui, aí depois que eu faço essa oração, eu complemento com, com algum desejo do meu coração, alguma coisa específica em relação aos meus filhos, para nos guardar, nos proteger. E quando eu começo o jejum também, aí a gente entrega as orações
Vocês lembram que ontem eu falei das orações? Anote as suas orações e tenha seu caderninho que você possa pegar e ali você tá tudo ali, você não vai se perder no meio das suas orações. Quem conseguiu fazer as orações, anotar as orações. Se não deu tempo, se não lembrou, sempre há tempo para isso. E hoje, a nossa aula de hoje é uma aula muito poderosa. Hoje nós vamos falar de dois temas muito fortes. O primeiro é o jejum que agrada a Deus, e o segundo é o inimigo invisível do corpo, da mente e do espírito. Você tem noção qual que é o inimigo invisível do corpo, da mente e do espírito? Será que você tem noção qual que é esse inimigo invisível? E esse inimigo está nos matando e a gente não percebe, infelizmente. E o mais interessante de tudo é que eu ouvi, eu não lembro de quem que eu ouvi, falando sobre o inimigo. Às vezes você acha que ele vai vir de maneira feia, não. De maneira ruim, não. Ele vai vir com uma roupagem muito bonita, muito gostosa. Ele vai vir muito apetitoso. E por isso é tão difícil resistir. Muito difícil. E aqui entra os frutos do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. E nós precisamos desenvolvê-lo, que é o domínio próprio. Então vamos lá começar com uma palavra. Era outra palavra, mas o Senhor direcionou para essa, o jejum que agrada a Deus, o verdadeiro jejum. Gritem alto e presta bastante atenção que depois vocês vão ver que essa palavra ela vai ter muita semelhança com o que nós vamos falar sobre o inimigo invisível. Olha isso aqui. Gritem alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Nós já entendemos ontem que nós pecamos contra Deus e contra o templo sagrado do Espírito Santo quando nós negligenciamos a nossa saúde, negligenciamos aquilo que nós colocamos dentro da nossa boca e acha que não tem nada não. Gente, não dá nada não. Ontem aconteceu isso aqui em casa. Nós chegamos à noite do restaurante, a Duda tinha ganhado uma caixa de bombom, o Rei Marfilho simplesmente, depois de ter acabado de chegar do restaurante, pegou um chocolate, ele tinha acabado de comer uma sobremesa. Eu falei assim, Rei Marfilho, você não tem consciência do pecado que você está cometendo, porque você está fazendo uma coisa dessa, você já comeu, você não precisa disso, você não tem nem vontade, porque você acabou de comer. Ele falou assim, nossa, que exagero, eu tô cometendo um pecado. Eu falei, meu filho, nós precisamos entender mais a palavra do Senhor e clamar por revelação. Porque é sim um pecado contra o templo sagrado do Espírito Santo, que é seu corpo. Ah, não, mas dá nada não. Então, isso não tem problema não, tá incutido na nossa cabeça. Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar dos pecados que nós cometemos através daquilo que a gente come, através daquilo que a gente inflama nosso corpo. E tudo essa palavra está baseada no que a gente leu ontem, 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Gente, essa palavra entrou como assim, uma espada penetrante realmente no meu coração e tem feito muita diferença em mim. E para a honra e glória do Senhor, essa palavra vai trazer ainda mais constrangimento no momento da tentação. Porque eu e você somos tentadas. E é tão interessante que eu estava fazendo jejum e eu estava super fortalecida. Vocês não têm noção da guerra que foi ontem. É uma guerra interna muito pesada. Satanás quer nos paralisar. E aí eu tenho entendido verdadeiramente o quanto isso é maligno. O quanto isso é maligno. E aqui Deus já nos fala. Nossa, deixa eu voltar com o óculos para ler a Bíblia.
Aqui minha Bíblia. Olha aqui, anuncia ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia, vamos ver se isso aqui não é nossa vida. Pois dia a dia me procuram, parece desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o vistes? Por que nos humilhamos e não nos separastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Eu quero que vocês continuem meditando a hora que termina a aula, no em Isaías, no versículo 58, no capítulo no capítulo 58, que ele vai falar muito bem de jejum. E aqui ele nos trouxe a clareza, realmente nós estamos. Quem aqui não está desejosos de saber o que é direito? Quem aqui não quer conhecer os caminhos do Senhor? Mas é aquilo que eu comentei ontem. Nós fazemos isso, nós queremos isso, nós jejuamos, mas pecamos contra Deus. Pecamos contra Deus quando pecamos contra o Espírito, contra o templo sagrado do Espírito Santo que somos nós, e pecamos contra Deus quando as nossas atitudes não revelam a presença de Jesus. Quando o nosso coração duro não revela Jesus habitando dentro de nós através do seu Espírito Santo. Por isso, gente, Ezequiel 36, 26, também quem é aluna da Mulher Referência sabe dessa passagem, porque foi uma promessa do Senhor, e é um dos versículos que eu oro com frequência. Senhor, tira de mim o coração de pedra e me dá um coração de carne. Tira de mim o coração obstinado, me dê um coração quebrantado e obediente. Porque nós somos carne, e isso, o nosso coração nos impede de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não era essa palavra que eu tinha separado para o nosso segundo dia, mas o Senhor direcionou para que a gente estivesse meditando nela, e eu creio que o Espírito Santo vai ministrar o nosso coração. Porque muitas pessoas jejuam apenas pensando no benefício físico, na perda de peso, na desintoxicação, ou jejuam porque quer um presente de Deus, querem uma resposta de Deus. Mas Deus nos ensina que o jejum vai além do nosso corpo e ele precisa ser uma entrega viva para uma transformação espiritual. Porque quando nós buscamos o Senhor acima de todas as coisas, Ele nos acrescenta todas as outras coisas. Então, que esse nosso jejum, que esses nossos 7 dias de jejum e oração, de jejum intermitente e oração, seja para nos aproximar mais do Senhor, seja para que Ele quebrante o nosso coração, para que nós possamos obedecer a Tua palavra e para que possamos resistir às astutas ciladas de Satanás. Então, eu gostaria que, dentro do propósito grande que cada uma, ou se não escolheu, vai escolher para jejuar, que vocês coloquem que vocês consigam resistir às astutas ciladas de Satanás que vem enganar através daquilo que os olhos sentem prazer. Quando a gente vai lá em Gênesis, Eva viu a maçã. Ela não comeu a maçã primeiro ela viu. Então, nós precisamos blindar os nossos 5 sentidos espirituais, clamar para que o Senhor blinde os nossos 5 sentidos espirituais, para que nós não pecamos contra Deus. Então, coloque isso, que você resista às tentações por aquilo que os seus olhos vê através da comida. Amém? Porque o jejum que agrada a Deus não é apenas a ausência de comida, é um realinhamento de coração. E hoje, além de entender o propósito espiritual do jejum, foi o que nós começamos,
nós vamos falar sobre um dos maiores desafios na alimentação. E sabe qual que é? E aqui nós vamos falar sobre o inimigo invisível do corpo, da mente e do espírito. São os carboidratos. Será que a sua relação com os carboidratos tem sido saudável? Ou será que é um domínio da carne sobre o seu corpo? Ontem nós falamos que o corpo precisa de carboidrato, mas qual o tipo de carboidrato que você tem consumido? Porque existe dois tipos, o carboidrato simples e o carboidrato complexo. E eu vou falar sobre isso aqui. O carboidrato simples, gente, ele é como um fogo de palha. Ele queima rápido, deixa cinzas e depois some, te deixando com mais fome e com menos energia. Olha isso aqui. Então, o carboidrato simples, ele te deixa com mais fome e com menos energia. Por quê? Porque ele gera um pico de açúcar no sangue, seguido por uma queda brusca, causando cansaço, fome excessiva e acúmulo de gordura. Por que esse período que eu estou fazendo o jejum intermitente, eu sinto menos fome? Porque eu não estou fazendo ingestão de carboidrato simples. Quando eu faço ingestão de carboidrato simples, aí sim o meu apetite aumenta. Qual que é a referência que eu estou lendo? Eu estava lendo Isaías 58. Quem aí tá com a garrafa de água? Aliás, o que vocês escolheram para mudança de hábito? Então, hoje nós vamos desvendar que o carboidrato simples, realmente, o que eles fazem no nosso corpo, na nossa mente e até na nossa vida espiritual. Muitas vezes pensamos que um pãozinho francês, um docinho inocente, são apenas alimentos, mas a verdade é que eles influenciam profundamente a nossa saúde, o nosso humor e até a nossa conexão com Deus. Aline, como assim? Até a nossa conexão com Deus? Justamente. A Bíblia já nos ensina em Gálatas 5, 22 e 23 sobre temperança e domínio próprio. Mas será que nós estamos vivendo isso na nossa alimentação? Hoje nós vamos falar de temperança e domínio próprio. E eu quero te levar a refletir. Será que você tem vivido isso na sua alimentação? Chegou o momento de nós sermos verdadeiras diante do Senhor e se arrepender. Nós vamos falar sobre arrependimento o tempo todo, porque é impossível, gente, a gente acessar o que Deus tem para nós se nós não nos arrependermos. E nós precisamos nos arrepender. Como eu aprendi com os apóstolos sobre a iniquidade. Você sabe o que a Bíblia diz sobre pecado, transgressão e iniquidade? E você sabe que não é o seu pecado que alcança a sua descendência até a terceira e a quarta geração, mas é a iniquidade? Aline, o que é iniquidade? O pecado é aquilo que você comete, você se arrepende. Depois, você comete aquele pecado, aí depois amanhã você peca ele de novo, aí virou uma transgressão. E depois vem a iniquidade. É quando você nem entende, nem acha que aquilo é pecado. E a iniquidade da desorganização e da falta de temperança e domínio próprio através da alimentação estava alcançando os meus filhos. E se eu não me arrependesse desse pecado, ia alcançar os meus netos, os meus bisnetos. Porque a Bíblia me diz que a iniquidade alcança a minha descendência até a terceira e a quarta geração. E por isso está repreendida em nome de Cristo Jesus toda a iniquidade que nós cometemos, porque todas nós que estamos aqui, se não estamos cometendo, um dia cometeu a iniquidade pela gula, pelo excesso, pela falta de conhecimento e por isso está entupindo e inflamando o nosso corpo e destruindo o templo sagrado do Espírito Santo. Hoje nós vamos entender nessa, nessa toda logística de entender o corpo espiritual e o corpo natural, nós vamos entender como os carboidratos simples podem nos aprisionar, mas nós também vamos aprender como quebrar esse ciclo para a glória de Deus.
E numa visão física, o que acontece no nosso corpo quando nós ingerimos o carboidrato? Três coisas. Acontece o pico de vale, o pico e o vale de energia, o acúmulo de gordura e uma inflamação silenciosa. O que é isso, Aline? O pico e o vale de energia. Quando os carboidratos simples. O que é carboidrato simples, Aline? Pão branco, açúcar, massas refinadas. Todas elas vão entrar rapidamente na corrente sanguínea. Isso faz com que aumente o nível de glicose. O corpo responde liberando insulina, que é um hormônio que reduz esse açúcar no sangue. E qual que é o problema? A insulina trabalha tão rápido que pouco tempo depois os níveis de glicose caem drasticamente. E o resultado? Cansaço, fome, vontade de comer mais açúcar. Por isso é viciante. Gente, vocês têm noção? Nossa, eu arrepiou, Senhor. Eu comia 3 pães. Você tem noção o que é uma pessoa comer 3 pão com manteiga? Ai, mas era tão gostoso. Era tão gostoso. Você tá entendendo? 3 pão com manteiga? Será que tem lógica? Então, eu posso comer um pedacinho? Posso, mas eu posso evitar comer outras coisas? Eu também posso. Como eu tenho desenvolvido hábitos totalmente diferentes. Hoje eu não comia ovo de jeito nenhum e continuo não gostando de ovo cozido de manhã. O que eu faço agora? Cozinho o ovo, amasso o ovo. E por isso, gente, eu quero muito que vocês usem o grupo para compartilhar a alimentação que vocês estão tendo, tá? Aquele grupo é para que nós possamos compartilhar a alimentação. Então, hoje a gente abre a janela de jejum. Eu quero ver como vocês têm aberto a janela de jejum, para que eu possa acompanhar a alimentação de vocês, porque tem uma nutricionista já que nos auxilia em tudo isso e para que uma motive a outra. Então, o que eu faço? Eu amasso o ovo, coloco abacate, coloco chia, coloco linhaça. Às vezes eu tosto a mussarela e coloco esse patê ali. Então a gente tem infinitas combinações que a gente pode fazer tirando o carboidrato simples. E aqui eu não como nada que eu não goste. Porque eu não disse que tem que ser leve, tem que ser pra vida. Então eu não faço dieta. Em nome de Jesus, eu nunca farei dieta. Porque a minha vida é baseada numa alimentação saudável. Faz dieta quem está desesperado e precisa emagrecer urgente. Mas quem entende que o corpo é um templo sagrado do Espírito Santo tem um estilo de vida saudável. Então nunca vai estar desesperado para emagrecer. Nunca vai ter um evento que precisa estar mais magro. Nunca vai ter uma viagem e por isso precisa emagrecer. Então nós podemos substituir. Vai comer uma massa, como uma massa integral, que tem um índice de açúcar um pouco menor. Ou que está com vontade de uma massa, faz de abobrinha. Descubra prazeres, novos prazeres. E sabe quem tem me feito descobrir novos prazeres? O Espírito Santo que habita dentro de mim. Porque eu tenho clamado por ele, pedido para que ele me guie nessa jornada. E é isso que eu encorajo você. Pare de entender, achar que tá tudo natural, na verdade é tudo espiritual, gente. Tudo é espiritual e reflete no natural. O segundo ponto é o acúmulo de gordura. O excesso de glicose no sangue, que não é usado imediatamente, vira gordura no fígado e aonde? No abdômen. Com o tempo, isso gera resistência à insulina, aumentando os riscos de diabetes, obesidade e de doenças cardiovasculares. Tem lógica? E o terceiro ponto que eu quis trazer para vocês é a inflamação silenciosa. O consumo contínuo de carboidratos simples gera inflamação no corpo. Eu estava altamente inflamada, envelhecendo precocemente as células e aumentando o risco de doença degenerativa. Gente, Alzheimer, mal de Parkinson. Vocês têm noção do que é isso? Mas Jesus tem nos trazido para este lugar para nos libertar.
porque ele tem vida e vida em abundância para todas nós. O que que diz em 1 Coríntios 6, do versículo... Quero ler isso aqui para reforçar cada vez mais para vocês. 1 Coríntios 6, no versículo 19 e 20. 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Será que você tem tratado o seu corpo como um templo ou como um depósito de toxina? A palavra é dura, mas a gente não tá aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. A palavra é dura. Mas Jesus, Deus nos entregou a palavra dele para nos trazer libertação. E tem que doer. Mas sabe por quê? Para não doer nunca mais. E Jesus está tratando, está curando todas as nossas feridas. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Nós falamos ali aqui de uma visão física, o que acontece aqui no nosso corpo. Só que também existe uma função neurológica. Eu quero te trazer a clareza de como os carboidratos simples afetam o seu cérebro. Aline, como assim? O meu cérebro, isso. O que ele causa? Dependência e vício, ansiedade e depressão, perda de clareza mental. Não, agora eu vou te explicar por quê. A dependência e o vício, porque o açúcar ativa os mesmos circuitos cerebrais da cocaína, porque ela libera dopamina, que é um neurotransmissor do prazer. Então, nós somos viciados em cocaína e nós viciados em açúcar. Libera o mesmo circuito cerebral em nós. O açúcar libera dopamina. Isso gera prazer. Por isso é tão difícil resistir. E quanto mais açúcar nós comemos, mais o nosso cérebro pede, gerando um ciclo vicioso. Por isso é tão difícil sair da cocaína. Só que estudos comprovam que o açúcar vicia mais rápido do que uma cocaína. E aí a mãe dá para um nenê, dá para uma criança uma Coca-Cola. Olha que dó. Olha o tanto que isso é forte. Uma mãe dá leite com Toddy por uma criança que não precisava ter o paladar desenvolvido. Tadinho. E eu tô falando da minha história. Eu lembro muito da minha avó. Não, Aline, faz uma mamadeira gostosa pra tudo. Gente, é a mesma coisa que você tá dando cocaína pra criança. Por que que nós somos tão viciadas? Por que que é tão difícil agora sair do vício? Porque isso começou lá atrás. Nós fomos viciados ainda na infância. Então, para quem tem filho ainda pequeno, tira. Claro que não drasticamente, mas vai diminuindo aos poucos. É igual café com açúcar. Hoje, o paladar, antes eu não tomava um café sem açúcar, mas de maneira alguma. Hoje, o meu paladar, ele já não, quando eu bebo um café com açúcar, ele já repulsa, porque acha ruim. Então, tudo é moldável. Então, para você que fala que não consegue, é questão de hábito. O cérebro, em 21 dias, ele consegue fazer uma adaptação para novo hábito, para novos hábitos. Então, você só precisa de 21 dias persistindo em não tomar café com açúcar. Você vai vencer uma luta grande para você que toma café com açúcar. Vai vencer uma luta grande, um gigante, em 21 dias. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente não quer sair da zona de conforto. E aí você se entope de açúcar. O segundo passo vem o quê? Gera ansiedade e depressão. Porque após o pico de açúcar vem a queda, reduzindo a serotonina e deixando a pessoa mais irritada, ansiosa e até depressiva. Tem estudos que comprovam que esse alto índice de açúcar no corpo influencia na depressão.
Então, sabe aquele dia, ai, tô tão cansada, parece que, ai, tô tão triste, vou comer um doce para passar. Uhum. Daqui a pouco a sua depressão aumenta mais ainda. Por conta do que, gente? O pico de açúcar, ele cai rápido demais, reduz o que? A serotonina. Você reduz a serotonina, você fica irritada e triste e depressiva. O cérebro entra num estado de fome química, que gera o quê? Compulsão alimentar. Compulsão alimentar é o quê? Ansiedade. Gera o quê? Ansiedade. Consequentemente, depressão. E também a perda da clareza mental. O consumo excessivo de carboidratos refinados gera uma névoa cerebral, causando cansaço mental e dificuldade de concentração. Por que que eu até brinquei com a minha médica? Hoje eu virei um tiro para estudar. Por quê? Desinflamando o corpo. Consigo estudar até mesmo a palavra de Deus e tem muito mais clareza. Olha como é lindo esse processo. E aí a gente faz um jejum intermitente e não liga à oração, a gente não desfruta desses benefícios também. Sabe por quê? Porque o Senhor tem me revelado o que que essa ação de mudar a alimentação tem causado no meu espírito. E é isso que ele vai declarar para vocês. Sinto Provérbios. muito, não Opa, peraí. compreendo. Opa, me siga falando aqui. Provérbios 23, 2. Olha o que que diz. Encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Olha isso. Coloque uma faca a tua garganta, se forem um homem glutão. Tem outra versão que fala assim: coloque uma faca à tua garganta, se fores um homem glutão. Olha o que que fala na minha aqui. E encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Então você está entendendo que esse grande apetite vem dos seus maus hábitos? Uau! Nós falamos da visão física, da visão neurológica e agora nós vamos tratar a visão espiritual e o impacto na nossa conexão com Deus através de quando nós estamos aí nesse ciclo dos carboidratos simples. Primeiro, nós transformamos a comida como um ídolo, nós trazemos um espírito de escravidão e uma fraqueza física que afeta a nossa vida espiritual. Aline, como assim a comida é um ídolo? Muitas vezes buscamos conforto na comida em vez de buscar em Deus. Levanta a mão aí, quem já fez isso? Tô tão cansada. Ai, vou comer, eu mereço. Hoje o dia foi tão estressante, eu mereço. Entendeu? Hoje foi muito bom, vou comer isso porque eu mereço. Quem disse? Comida está se tornando o seu ídolo. O açúcar e os carboidratos refinados se tornam um escape emocional, substituindo o papel do Espírito Santo como nosso consolador. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Quando o açúcar e o carboidrato simples, gente, ele se torna esse escape emocional, onde o papel era do Espírito Santo nos encher, nos trazer conforto, alívio, ser o nosso consolo, o nosso consolador. A comida passa a ser. E aí onde eu vou? Na onde eu tenho vício. Isso gera o quê? O espírito de escravidão, porque comer sem controle nos torna escravos dos desejos da carne. A palavra nos ensina em Romanos 6,16. Não, peraí. Romanos 6,16. Vocês imprimiram o planner de vocês para estar anotando todas essas todos esses versículos. Se vocês não imprimiram um planner, Romanos 6,16, imprimam e todas essas referências vocês pegam na aula. Sabe por quê? Assiste essa aula mais de uma vez, porque muitas vezes é muita coisa para absorver. 5, Romanos 6, 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe... Ó, ei, pessoa que precisa de óculos é
Deixa eu pôr aqui no computador a Bíblia aqui. Não sabeis que a quem vocês apresentai como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Gente, até o computador tá difícil de ler. Ficando velha. Glória a Deus, né? Não sabeis que a quem vocês apresentais como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? E agora a palavra, uma reflexão. Somos servos da comida ou somos servos de Deus? Somos servos da comida ou servos de Deus? Eu achava que eu era serva de Deus. Eu achava. Mas o Espírito Santo tem me revelado. Porque eu preciso ainda me libertar de muita coisa. Eu confesso o meu pecado. Muitas vezes sendo serva da comida. E por isso, Senhor, nós entramos aqui agora num lugar de arrependimento. A tua palavra já nos diz que aquilo que nós obedecemos, nós nos tornamos servos e por isso somos escravos das nossas vontades. Porque tantas vezes, meu Deus, não resistimos às tentações e tantas vezes nós inflamamos o nosso corpo e tantas vezes usamos a comida como escape, sendo que o Espírito Santo é que precisa ser o nosso verdadeiro consolo. Nós entramos aqui na tua presença, Jesus, e clamamos: tende misericórdia de nós. Nós nos arrependemos na tua presença, meu Deus. Nos liberta desse pecado. Porque a tua palavra nos diz em Romanos 6,16 que como aquilo que nós obedecemos, nós nos tornamos servos e esse espírito de escravidão através da comida tem nos aprisionado. Mas caia por terra agora, em nome de Cristo Jesus, todo espírito de escravidão que tem dominado a minha vida e a vida dessas mulheres, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, é o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Seja quebrado e anulado agora todo espírito de escravidão por dependências emocionais que são descontados na comida, para a honra e glória do Senhor. Amém. E isso gera o quê? Uma fraqueza física que afeta o quê? A minha vida espiritual, porque um corpo inflamado e cansado dificulta o tempo de oração, jejum e busca por Deus. Muitos não conseguem se aprofundar, muitas de nós, gente, não conseguem se aprofundar espiritualmente porque estão esgotadas por uma alimentação errada. Ontem o meu bispo comentou algo sobre isso. O Senhor deu a revelação para ele: se levante em oração. Deu a mesma revelação para a esposa: se levante em oração. Os dois estavam cansados, esgotados. Eles não ouviram, eles ouviram, mas não entenderam. O que aconteceu? Ele falou: passou meia hora, caiu uma bomba dentro da minha casa. E ele falou isso num vigor tão grande. Ele falou isso tão assim, que ele entrou tanto no meu coração. E por quê? E essa palavra esgotado nos impede de ouvir a voz de Deus e obedecer. E como que a gente fica esgotado? Acabei de falar tudo aí. Um corpo inflamado. Daniel, gente, escolheu uma alimentação pura. Por isso também se destacou em força e sabedoria. Vocês acham que se Daniel se esbanjasse com os manjares do rei, eu imagino quanta coisa saborosa não tinha ali, quanto produtos alimentícios cheios de, assim, ultraprocessados não sei, né, naquela época. Mas eu não entendo também como que construíram aquelas pirâmides no Egito, então eu não sei como era verdadeiramente o tempo naquela época. Mas se ele pediu para se abster aos manjares do rei, logo eu entendo que ali tinha coisas que não eram saudáveis. Então, essa leitura de Daniel, eu tô lendo o livro de Daniel, tá lá em 1 Daniel, começa mais ou menos ali no versículo 8 até o versículo 15. Ele escolheu uma alimentação pura. O que é uma alimentação pura? Aquilo que Deus fez na natureza, é aquilo que nós estamos vivendo nesses 7 dias.
E ele se destacou em força e sabedoria. E agora tem um desafio. Será que nós podemos seguir esse exemplo e escolher alimentos que nos fortalecem para cumprir o nosso propósito? Tá vendo o tanto que muda a visão? Eu tenho sentido assim um favor e uma graça do Espírito Santo, porque eu nunca ouvi isso assim. Eu já fui em tantas médicas e eu nunca ouvi isso. Será que nós podemos seguir esse exemplo de Daniel e escolher alimentos que nos fortalecem para cumprir o nosso propósito? Porque eu sempre procurei um nutricionista, eu sempre procurei endócrino, porque eu procurei a minha nutróloga também, porque eu queria emagrecer. Eu não tinha essa visão de escolher alimentos para fortalecer o meu propósito. Isso é muito mais forte. E agora nós vamos falar sobre como romper esse ciclo, para a honra e glória do Senhor. O primeiro passo para romper esse ciclo chama o quê? Jejum intermitente. Por quê, gente? Ele regula a insulina e recupera a clareza mental e espiritual. Então, o jejum intermitente, ele entrou aqui totalmente com um propósito específico para nos tirar de um ciclo vicioso, para quebrar todas as correntes e as amarras que Satanás tem nos aprisionado através da comida. E isso acontece na maneira fisiológica, regulando a insulina e recuperando a clareza mental e espiritual nossa. Então, hoje é um convite para que nós possamos trocar todos os carboidratos simples por carboidrato complexo. O que está lá no plano alimentar são carboidratos complexos, porque nosso corpo precisa de carboidrato, ele dá energia. Só que eu não posso colocar um carboidrato que me dá pique vale. A energia vai lá em cima e cai também junto. Não, eu quero um carboidrato que me dê energia para viver, para passar o dia, para ter o dia. A gente fala de vida e vida em abundância e não entende sobre isso. E em nome de Jesus, o Senhor vai trazer mais e mais mulheres para estar nesse lugar, para sair desse ciclo vicioso. Em nome de Jesus, vocês vão convidar essas mulheres para estar aqui. Então, trazendo esses carboidratos complexos, nós vamos priorizar quinoa, arroz integral, batata doce, aveia, frutas que são ricas em fibras. Esses alimentos, eles liberam energia de forma gradual e equilibrada. Eles vão liberando energia. Olha isso, eu gosto muito dessa palavra. Libera de forma gradual e equilibrada. E isso eu vejo Jesus. Jesus é equilibrado. Jesus não é aquela coisa desmedida. Não, Jesus é equilibrado. E nós precisamos evitar os picos de insulina. E como que a gente vai evitar pico de insulina? Incluindo a proteína e a gordura boa, que é ovo, abacate, castanha. Então, nas refeições é necessário ter o carboidrato, que vai liberar energia, o carboidrato complexo, que vai liberar energia de forma gradual e equilibrada, a proteína e as gorduras boas, para quê? Para me dar saciedade, para que eu não tenha fome. Então, olha que você está entendendo que aqui nós estamos falando sobre romper o ciclo do vício. Carboidrato complexo, proteína e gordura boa. Isso aqui para, de maneira física, nós controlarmos esse pecado e sair desse lugar de escravidão e vício. E nós vamos praticar o domínio próprio. E como que nós vamos exercer a prática do domínio próprio? Então, presta bastante atenção nisso. Nós vamos orar antes das refeições e pedir que Deus nos ajude a ter controle sobre os nossos impulsos. Então, ore antes das refeições e peça para que Deus te ajude a ter controle sobre os seus impulsos. Todos nós, gente, todos nós. Deixa eu pôr aqui para ler na Bíblia do computador para não precisar pôr óculos. Todos nós temos esses impulsos, nós somos seres humanos. E através deles,
que a glória de Deus se manifesta, porque eu já posso glorificar o Senhor pela Aline do passado. Eu glorifico ao Senhor pela Aline do passado, porque se eu não tivesse me tornado uma mulher obesa, hoje eu não estaria aqui glorificando o nome do Senhor e falando da minha experiência. E eu já glorifico o nome do Senhor porque eu já posso ver com olhos espirituais que o Senhor já quebrou as amarras sobre a vida de cada uma de vocês, para a honra e glória do Senhor. Em 1 Coríntios 9:27 diz: Antes, peraí, deixa eu pôr aqui na Bíblia de cá. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Pensa tanto que essa palavra é forte. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Ô Senhor, tem de misericórdia de mim. Tem de misericórdia de mim. Eu preciso muito da oração de todas vocês. E agora a pergunta é: você está dominando a comida ou a comida está dominando você? É uma pergunta reflexiva. Você está dominando a comida ou a comida está dominando você? Se você, nós estamos ainda no nosso segundo dia. Pensa o que vai acontecer nesse 7. E você chegou até aqui, se você veio aqui é porque a comida está te dominando. Mas nós já vamos declarar, porque a nossa mente, ela já consegue ver aquilo que já é, em nome de Jesus. Nós estamos dominando sobre a comida. Nós estamos governando sobre a comida, porque Deus nos fez para governar, para honra e glória dele. Então declare agora com a sua boca: eu governo sobre a comida. Eu governo para honra e glória de Jesus. Em nome de Jesus, eu governo sobre a comida. E a conclusão de tudo isso? Os carboidratos simples parecem totalmente inofensivos, mas eles destroem o nosso corpo, enfraquecem a nossa mente e nos afastam de Deus. E hoje, agora, nós temos a chance de romper esse ciclo e viver uma vida mais saudável e plena, colocando o nosso corpo em submissão à vontade do Pai. Hoje, o grupo VIP do WhatsApp, né, que é o grupo onde a gente começa colocando todas as informações, ele voltou o nome original, que é Submissas como Jesus. E é impossível nós sermos submissas como Jesus se nós não submetemos o nosso corpo à vontade do Pai. E hoje Deus está te chamando para um jejum que cura não só o seu corpo, mas também que cura a sua alma. Uau! Isso é forte. Então eu quero trazer algumas perguntas para que você possa refletir. Você tem usado a comida como uma fuga emocional? Isso aqui vai te trazer. O Espírito Santo traz clareza para que todo o ciclo vicioso que pode estar até no inconsciente dessas mulheres sejam revelado, porque o Senhor me disse na tua palavra que o Senhor traz, o Senhor revela aquilo que está oculto e escondido. Traz clareza em nome de Jesus. E agora eu vou fazer as perguntas. Você tem usado a comida como fuga emocional? Os carboidratos controlam as suas escolhas ou você tem domínio sobre eles? Esse jejum que você se propôs a fazer tem sido apenas alguma coisa física porque você quer emagrecer? Ou para gerar uma transformação espiritual real? Essa é a pergunta. E na nossa tarefa de hoje durante a sua próxima refeição, escolha o carboidrato complexo, o seu prato que tem carboidrato complexo, proteína, gordura boa, e faça uma oração entregando a sua alimentação a Deus. E você vai escrever no grupo como você se sente, como você se sentiu, né? Ao fazer essa escolha consciente. Isso aqui, gente, tem duas funções: espiritual e quebrando ciclos emocionais.
Por isso é necessário que você escreva no grupo como você se sentiu ao fazer essa escolha consciente e saudável. Por que isso? Porque isso vai te gerar um senso de pertencimento. E isso gera uma mudança de mentalidade. Então, o que eu acho tão incrível é que o Senhor tem nos dado capacidade de trabalhar em todas as áreas da nossa vida: corpo, alma e espírito. O corpo é aquilo que você decidiu colocar, a alma é essa mudança de mente, e o espírito é toda essa conexão e a revelação que o Espírito Santo tem trazido para nós. E ontem eu esqueci. Ah, tem que falar do protocolo do dia, né? Ontem eu esqueci de falar também. Quem postar, igual nós estamos aqui. Nossa, acabou de ter espetáculo. Quem postar a aula então você tira um print da aula, vai nos seus stories e quem não souber postar nos stories, vai lá no nosso grupo, da nossa comunidade no nosso grupo de interação e coloca que não sabe, porque ou eu ou uma das meninas da minha equipe, ou todas aí do grupo, porque é um grupo nosso, não é um grupo de uma pessoa, é um grupo nosso, por isso todas se sintam muito pertencentes dele. É, vai, quem não souber dos stories, quem não souber dos stories, põe lá que a gente ajuda como que faz. Mas você vai tirar um print dessa aula e vai falar o quão foi essa aula na sua vida. O quão libertadora foi essa aula na sua vida. Porque vocês vão ganhar um presente quem fizer isso. Então, durante esses 7 dias, tem um presente que tá lindo, porque é mais conhecimento ainda e vai enriquecer para que você possa continuar firme depois do Power Set. E vamos para o protocolo de hoje. Só um minutinho, deixa que eu vou colocar ele aqui na tela para vocês. Ó, o protocolo de hoje. Eu vou ter que pôr óculos? Não, é possível, porque eu não vou conseguir ler o meu computador. Não, e mesmo assim vou ter que chegar perto. Protocolo de hoje. Faça jejum de 14 horas. Então, ontem nós começamos com jejum de 12 horas. Eu vou entregar. Ontem eu jantei mais tarde. Eu vou entregar o meu daqui a pouco. Eu vou entregar o meu 8h30 mais ou menos. Então, faça. Só que agora, hoje na sua última refeição, você vai fazer 14 horas de jejum, tá? Então, faça o jejum de 14 horas. Inicie o jejum após a sua última refeição nessa segunda-feira. Certifique-se de que a última refeição seja equilibrada e nutritiva para facilitar o jejum. Você vai comer comida de verdade. Consuma apenas comida de verdade. Alimentos naturais e saudáveis. Siga o cardápio sugerido para garantir uma nutrição balanceada. Hidratação. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. A água é essencial para manter o corpo hidratado e ajudar no processo de desinflamação. Então, isso aqui também é para desinflamar o corpo. Exercício físico. Dedique 30 minutos a uma atividade física que você goste. Caminhada, yoga ou treino em casa. O treino que está lá na plataforma para vocês assistirem e fazerem. Eu fiz aqueles treinos e são muito, muito, muito bons. Eu fico muito cansada. Aproveite, muito cansada assim, muito esforço físico, né? Então você fica. Aproveite o bônus daqui do exercício, aproveite o bônus que está lá disponível na plataforma. Amém? Então, hoje finalizamos o nosso segundo dia de aula. Essa aula vai estar disponível por 24 horas. Então, se amanhã, se você não conseguir estar, que essa aqui você já tá, né? Amanhã, se você não conseguir estar, priorize um horário durante o dia para assistir e também saber qual que é o protocolo do dia. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui com cada uma dessas mulheres. Obrigada pelo testemunho que elas colocam lá no grupo, que elas têm colocado lá na internet, lá no Instagram. O Senhor sabe o quanto isso é importante para fortalecer o nosso propósito. E eu te peço, Pai,
Me escondo embaixo das suas asas, porque Satanás ele vem de maneira astuta e ele vem forte trazendo opressão. Mas eu peço, Pai, em nome de Cristo Jesus, que eu esteja escondida e que nada dele venha me atingir para a honra e glória do Senhor. E eu peço, Pai, para que todas essas mulheres, Senhor, recebam do Senhor revelação espiritual sobre todos os pecados que elas têm cometido através da alimentação. Hoje o Senhor trouxe revelação de quanto nós estamos matando o nosso corpo quando nós ingerimos um carboidrato simples. E por isso, Pai, eu te peço em nome de Cristo Jesus, manifesta a tua glória no nosso meio, Pai. Que essas mulheres saiam daqui totalmente diferente da maneira com que elas entraram e que isso que elas estão recebendo aqui, elas levem consigo até a eternidade e que elas também sejam portadoras dessa bênção, espalhando isso para outras mulheres e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Como foi essa aula? Aí eu vou perguntar lá no grupo para vocês responderem lá. Por quê? Porque deu 40 e poucas mulheres, eu não sei. Tem algumas que não estão no grupo, eu já mandei mensagem no particular também, não recebeu a mensagem, mas compraram o Power Set, então não tô, investiram no Power Set. Então eu não tô conseguindo entender sobre isso. Então, bora viver esse dia extraordinário na presença de Jesus. Amém? Um grande beijo. Espero vocês amanhã às 6h37. Se vocês tiverem tempo de assistir mais uma vez a aula, o Espírito Santo vai trazer mais clareza ainda. Então, bora fazer com esse dia seja extraordinário na